Doutor Fábio Pagnozzi está conosco, advogado da Carla Zambelli. Boa tarde, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Oi, Mário, boa tarde. Fred, tudo bem? Todos que nos ouvem aqui na Gazeta do Povo. Bom, a gente já conversou com o senhor sobre a última decisão na Itália, né? E a importância dela, o quanto tem sido simbólica até e o quanto tem exposto Alexandre de Moraes. O Fred estava analisando aqui agora os detalhes, né? E eu gostaria de ouvir novamente do senhor aí, ainda mais com novos detalhes que temos agora, acesso a ainda mais detalhes dessa decisão, o quanto essa decisão da corte italiana expõe Alexandre de Moraes e o desmoraliza. Com o Fred analisando, é até difícil eu fazer algum contraponto aqui, tá? Mas eu vou falar uma coisa. Foi gostoso de ler isso aqui, hein, Fred? Hein? Para nós aqui, que sonhamos com um Brasil mais justo, quando a gente lê uma decisão de uma corte de um outro país, escrachando Alexandre de Moraes, isso para mim aqui eu vou colocar num quadro no escritório. Olha só, Mari, eles falam aqui claramente, eu estou aqui com a decisão aberta, e eles falam que o que a gente já sabe, o Brasil já sabe, mas infelizmente a mídia não conta. Alexandre de Moraes não é um perseguidor da Carla Zambelli, não é um perseguidor apenas do Eduardo Tagliaferro, ele é uma pessoa má, ele é um perseguidor de pessoas que ele coloca na mira dele. E nesse caso, a Itália, olha só a gente que nos assiste aqui, a Itália é um país de esquerda. E a Itália reconheceu que Alexandre de Moraes, ele agiu como julgador, ele agiu como vítima, que ele, inclusive, foi quem mandou as condições da prisão de forma equivocada para a Itália, porque não cumpriu o que a Itália pediu, ou seja, queria mandar no tribunal italiano. E o que a gente vê nessa decisão aqui é da vergonha de nós, como advogados, e às vezes cidadãos brasileiros, de ver um país falando mal da nossa corte brasileira. Eles falam, inclusive, da Magnitsky, que provavelmente volta aí em julho, porque não é possível que a gente continue com Alexandre de Moraes na mais alta corte do nosso país. Então, quando eu leio uma decisão dessa, inclusive falando de forma objetiva sobre a figura de Alexandre de Moraes, isso aqui me dá, inclusive, obviamente, um alívio dizendo eu resolvi, eu venci Alexandre de Moraes, mas um alívio de achar que não sou só eu que critico, que acham que eu critico, às vezes, o Alexandre de Moraes pela pessoa, e não é pela pessoa física, nem conheço ele como pessoa física, mas o que ele faz, essa perseguição. Então, os pontos aqui dessa decisão é uma decisão muito boa para nós brasileiros, inclusive para outros patriotas que estão dependendo aí, daqui a pouco tem o julgamento também do Eduardo Tagliaferro, que foi do Gabinalelo ali, do Alexandre de Moraes, para usar isso no processo de extradição dele, que eu tenho certeza que ele também vai vencer Moraes. Porque a gente chegou num ponto, Mari, que a gente fala de Moraes, ele já chegou a ser uma pessoa não grata, e é isso que eles falam mais ou menos aqui nesse documento, uma pessoa não grata, uma pessoa que ele não apenas, ele julgou de forma antecipada, e ele fala aqui da defesa, que a defesa mal teve chance de se defender, ou defender, neste caso, a Carla Zambelli, porque quem não lembra aqui no Brasil, quando nós entramos com os recursos cabíveis, Alexandre de Moraes falava assim, recurso meramente protelatório. Então ele vai para o trânsito em julgado. É incrível o que a gente vive no Brasil hoje com Alexandre de Moraes. Eu acho que na história do Brasil não teve uma pessoa tão criticada e tão exposta como Alexandre de Moraes, e continua ali no poder, continua na mais alta corte, como se nada tivesse acontecido, e talvez, se vier uma Magnitsky, vai se fazer de coitado. Mas olha, eu estou muito feliz, já sabia da decisão, mas hoje tendo ela por escrito, oficial, carimbada aqui, vou colocar até nas minhas redes sociais para as pessoas lerem, isso aqui dá para a gente um alívio, dizendo, não somos só nós que achamos que Alexandre de Moraes passou do limite, passou do normal, e que isso precisa ser parado a qualquer custo.
Bom, doutor, para além dessa decisão, o senhor falou dessa questão técnica, mas eu queria explorar o final da sua resposta quando o senhor fala de outros processos, e não só para a justiça italiana, mas nós sabemos de outros que correm em outros países. Queria que o senhor falasse como que é uma nação independente, uma das principais economias do mundo, dizendo, olha, é um juiz imparcial, aliás, parcial, e, portanto, não aceitamos a extradição, a condenação por parte dele, a cidadã ficará aqui conosco, terá sua liberdade devolvida e tudo mais. Queria saber o quanto isso pode ser um efeito dominó positivo, porque a gente vê, às vezes, um efeito dominó negativo aqui no Brasil. Mas eu queria saber quanto essa onda pode ser positiva dessa decisão. Lucas, bom falar com você, não te vi mais. Olha só, isso aqui sim vai servir, porque olha, quando a gente falava de Carla Zambelli, nós falávamos de um processo praticamente natimorto, hein? Assim, o governo brasileiro, ele agindo com toda a munição que eles tinham, e tinha apenas eu aqui, e os advogados, obviamente, em conjunto, o nosso grupo de advogados, defendendo a Carla. A gente estava praticamente esmagado e vencemos porque o governo entendeu que isso, eles achavam que até era mentira o que a gente contava no começo, mas eles foram atrás. A gente colocou ali sobre a Magnitsky, eles colocam aqui no relatório sobre a Magnitsky, sobre os direitos humanos, a crítica da Corte Interamericana. Agora, olha, outros patriotas ou outras pessoas perseguidas pelo Brasil, eu tenho certeza que elas vão ser beneficiadas, apesar de ser um efeito dominó, é o que você falou, negativo, mas ao mesmo tempo positivo para um outro ponto de vista. Isso aqui vai colocar essas pessoas, a gente pega Estados Unidos, a gente já pega o Ramagem, a gente pega o Esdras dos Santos, a gente pode pegar daqui a pouco, por exemplo, o próprio Eduardo Bolsonaro, que está lá, mas ainda não tem uma extradição da forma que foi da Carla Zambelli, e isso aqui vai servir para muita gente. Na Espanha tem gente, na Argentina tem gente, na Polônia, tudo bem, não tem acordo com o Brasil, tem gente também. Então, acho que isso vai servir, porque este caso da Carla Zambelli é um caso foi um caso muito difícil de obtermos esse resultado. Não dependeu só da defesa, dependeu aqui também, né, da ideia, do ideal dos juízes que foram falando, inclusive aqui, da Constituição, da Convenção Europeia. Então, olha, para a gente isso vai ser muito bom, para nós brasileiros, para o pessoal do bem, para as pessoas que são perseguidas. Agora, o que eu deixo sempre um ponto para todo mundo aqui. Vencemos Alexandre de Moraes, vencemos Carla Zambelli, vencemos Eduardo Tagliaferro. E o que acontece com essas pessoas, Lucas? A vida dessas pessoas vai ser devolvida? O que elas perderam, por exemplo, o próprio Tagliaferro sem a família, sem os filhos, Oswaldo Eustáquio sem os filhos, as pessoas vão voltar a ter uma vida? Essa perseguição vai ser até onde? Então, essa é a minha preocupação também. Será que se um dia, isso é uma pergunta até, se o Moraes cair, será que todas essas ações que correm no Brasil, que muitas já transitaram em julgado, tá? Será que elas vão ser anuladas para essas pessoas poderem voltar às suas vidas? Obviamente, nunca vão ter esse tempo que elas perderam de volta, mas será que elas podem voltar com a cabeça erguida para o país que elas amam? Então é isso que eu mais torço, porque ganhar uma ação dessa fora do país, óbvio que é uma vitória para nós, do Brasil. Agora, o que vai ser dessa pessoa daqui para frente? A pessoa é uma parlamentar. Essa pessoa faz o que agora? Eduardo Tagliaferro, um perito. O que ele faz agora? Né? Então, eu acho que aqui a gente tem muito trabalho ainda, mas esse trabalho tinha que ser muito bem feito, porque essas ações que Alexandre de Moraes condenou várias pessoas, e se o Alexandre de Moraes na verdade, já deveria ter caído. E com esse tipo de crítica de outros países sobre as decisões do Moraes, essas ações do Moraes aqui que transitaram em julgados já deveriam ter sido, eu não sei como, qual ponto jurídico, aí o Fred poderia ajudar, qual ponto jurídico a gente poderia usar, mas para que essas ações fossem anuladas, para que essas pessoas tivessem a sua vida de volta e não simplesmente ali, eu ganhei, tá bom, mas eu ganhei o quê? Eu ganhei minha liberdade, mas ao mesmo tempo continuo presa porque eu não posso voltar ao Brasil.
Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!